Você já ouviu falar de alguém tão perverso, tão desumano, que nem o céu, nem o inferno, nem mesmo a terra foram capazes de aceitá-lo? Imagine um corpo enterrado, mas que mesmo morto foi devolvido pelo solo, um cadáver que apodrece sem apodrecer, que anda sem carne viva, que grita, mas não tem alma. No Brasil profundo, em cantos de estrada, à beira de rios esquecidos, em casas que ninguém mais ousa pisar, há relatos de um ser que vaga sozinho, uma maldição viva, um castigo eterno. Eles o chamam de corpo seco. Não é só uma lenda, é um aviso. Este é o relato de uma maldição que nem o céu quis abençoar, nem o inferno quis condenar, e nem a terra conseguiu esconder. A ascensão do corpo seco começa agora. Antes da maldição, existia um homem. Ninguém sabe ao certo o nome dele, e talvez seja melhor assim. O que se conta em vozes baixas e com medo de trazer o mal é que ele vivia numa vila pequena, num tempo que a poeira era mais comum que o asfalto, e o respeito à mãe era lei sagrada. Mas ele não respeitava ninguém. Dizem que batia na própria mãe, que cuspia no chão da igreja, que zombava dos santos e ria na cara de quem rezava. No Paraná, em uma cidade próxima de Aparecida do Norte, um homem assim jurou fazer uma promessa à santa em troca de um milagre que, segundo dizem, aconteceu. Mas ele nunca cumpriu, nunca pagou, nunca sequer olhou para trás. E isso, na fé popular, é um pecado que ecoa até o outro lado. Na cultura de muitos vilarejos do sul e sudeste, o corpo seco é o reflexo do pior tipo de homem, aquele que não tem alma nem por sua própria mãe. O castigo dele é único, inédito, sem perdão. Mas por que uma figura tão extrema permanece viva por gerações? Porque ele não é só uma pessoa, é uma punição. Antropólogos e estudiosos do folclore reconhecem algo inquietante nessa história. O corpo seco é o que acontece quando uma comunidade precisa ensinar o medo do erro. Quando violência contra mulheres, mães e promessas sagradas se tornam intoleráveis, o castigo assume forma e vira história, vira grito. Há variações dessa maldição. Em Minas Gerais, contam de um pistoleiro recluso que vivia num casarão nos confins do Cerrado. Não falava com ninguém. Tinha fama de ter matado o próprio pai. Depois que morreu, ninguém quis enterrar. Mas alguém o fez, por obrigação, e o chão devolveu. Em volta daquelas terras, até hoje se ouvem passos secos e gemidos que não vêm do mundo dos vivos. Você já passou por um lugar em que o vento não sopra, mas o silêncio pesa. Talvez ele esteja perto. Algumas mortes são apenas o fim. Outras são só o começo do castigo. O que faz um corpo ser rejeitado pela terra? Não falamos aqui de crenças religiosas ou doutrinas espirituais. Falamos do medo ancestral, do horror que ultrapassa a fé, que transcende a maldade humana. O corpo seco é esse medo. Relatos antigos, com raízes na Europa medieval, falavam de cadáveres ressecados, que não se decompunham, corpos expulsos do chão, como se a própria terra se recusasse a guardá-los. Na tradição popular, isso era sinal de um pecado imperdoável, algo que nem os vermes queriam consumir. No Brasil, essa imagem ganha ainda mais força. Dizem que quando o corpo seco morreu, tentaram enterrá-lo, mas o chão rachou. A cova se abriu sozinha, como uma ferida, e quando tentaram de novo, o cadáver já estava mais seco do que deveria, sem sangue, sem cheiro de morte comum, como se ele já tivesse morrido por dentro antes mesmo de morrer por fora. A vizinha que foi ao enterro nunca mais falou. O padre que tentou benzer abandonou o ofício pouco tempo depois, e o coveiro que cavou aquele buraco sumiu meses depois, sem deixar rastros.
Mas o que realmente assusta nessa lenda não é só o que aconteceu com o corpo. É o que se diz do espírito. Nem o céu quis recebê-lo, nem o inferno quis condená-lo. Ele não foi julgado, foi rejeitado, expulso das 3 dimensões do além, do divino, do profano e do terreno. Um vazio que se move, um eco de algo que nem os anjos nem os demônios querem tocar. Essa tripla negação é o que torna o corpo seco único. Ele não é apenas um fantasma, nem um demônio, nem um morto-vivo. Ele é o que resta quando até a eternidade vira as costas. E talvez por isso ainda vague. Porque enquanto houver estrada esquecida, casa sem luz, mata fechada onde ninguém entra, haverá espaço para ele existir. Você conhece algum lugar assim perto de onde mora? Não há descanso, nem propósito, só sede. Depois de rejeitado por todos os planos, o corpo seco não permaneceu debaixo da terra. Ele levantou, não como um espírito leve, mas como algo que carrega cada grama da maldição. Corpo sem frescor, pele esticada, como couro ressecado ao sol. Ossos que rangem ao caminhar. Um andar seco, como se os passos fossem folhas quebrando. Há quem diga que ele se alimenta de sangue. Viajantes do interior do Paraná e de Santa Catarina relatam encontros com uma figura esguia, encurvada, de olhos fundos, parada no meio da estrada como se esperasse ou escolhesse. Poucos se aproximaram, menos ainda voltaram para contar. Certa senhora do interior paulista, já idosa, afirmou que quando era criança, ouviu um grito na mata. Um brado tão doloroso que parecia choro de criança, mas com raiva de velho. O som entrava pelos ouvidos como faca. E o que mais a perturbava era que aquele choro vinha de algo que não respirava. O corpo seco brada, grita, lamenta ou amaldiçoa. Depende de onde ele está. Nas margens de rios, o lamento parece choroso. Nas estradas rurais é seco e curto, como um chamado. E nas casas abandonadas, o silêncio é o pior aviso. Porque antes dele aparecer, o ar some. Os grilos calam. O tempo para. Há quem diga que ele não precisa mais beber sangue ou comer carne. Ele se alimenta de outra coisa, medo. Se você sentir calafrios ao passar por um terreno vazio ou uma brisa fria num dia sem vento, pare. Ouça, porque ele não é visto à toa. Ele aparece quando o pecado ronda, ou quando alguém precisa lembrar que há castigos que nem a morte encerra. Você teria coragem de seguir por uma trilha onde dizem que ele foi visto? A Serra do Corpo Seco. O nome arrepia, mas há um detalhe que incomoda estudiosos da lenda. Não há registros históricos fortes do Corpo Seco no Mato Grosso. A origem do mito sempre esteve enraizada no sul, sudeste, partes de Minas Gerais. Então por que associar essa criatura a uma serra no coração do centro-oeste? A resposta talvez esteja naquilo que mais assusta: o desconhecido. O Mato Grosso é para muitos uma terra vasta, cortada por matas densas, cerrados esquecidos, planícies silenciosas, um lugar onde o homem moderno pisa pouco e onde a natureza ainda guarda segredos antigos. Terra de sumiços, de ecos, de atrasos. Chamá-la de Serra do Corpo Seco pode ser metáfora ou profecia. Talvez ninguém tenha visto o corpo seco por lá, ainda. Mas algo naquela serra, dizem os poucos que passaram, carrega um peso, um silêncio espesso, um atraso estranho, como se o tempo ali demorasse a passar, como se algo esperasse e a qualquer momento fosse se levantar. E se essa serra nunca tivesse sido nomeada? E se a lenda estivesse migrando? Na ficção, podemos tomar liberdade, criar um local inspirado no Mato Grosso, onde viajantes sumiram, onde casas foram deixadas com comida posta à mesa, mas sem ninguém dentro, onde o rádio ainda toca, mas a cidade não tem moradores. E o nome da serra passou a correr entre os caminhoneiros. Serra do Corpo Seco.
Ninguém sabe quem começou a chamar assim, mas quem passou por lá jura que viu algo no acostamento, curvado, estático e seco. Talvez o inferno que nem ele quis esteja nesse território que nem a própria lenda ousava pisar. O corpo seco não é só uma lenda. É um espelho torto daquilo que uma comunidade teme, condena ou não quer ver refletido em si mesma. Um homem que maltratou quem o gerou, que rompeu promessas feitas com fé, que viveu sem amor e morreu sem perdão, e que nem a terra, que tudo engole, foi capaz de manter calado. Mas o que mais arrepia não é o passado dele, é o fato de que ele continua andando. As histórias se espalham, os relatos mudam de lugar, de sotaque, de época, mas a essência é a mesma. Uma entidade que não pertence a lugar nenhum, que vaga entre o mundo dos vivos e o que vem depois, sem nunca parar. Talvez ele esteja mais perto do que pensamos. Talvez existam outros como ele. Ou talvez, quando deixamos de cumprir promessas, quando negamos o amor básico que devemos ao outro, estejamos alimentando algo, algo que observa, algo que aprende a se erguer. A pergunta que fica não é se você acredita na existência do corpo seco, mas sim, você tem certeza de que a Terra vai te aceitar quando chegar a sua hora?